depois desse período, eu voltei, o ano passado, voltei às atividades no Ministério Público Federal de Jacarezinho. Início desse ano, fui para o Ministério Público Federal em Londrina. E o tema que eu queria conversar um pouco, debater com os senhores, versa sobre os crimes de colarinho branco, né, que é o tema que eu pesquiso, que eu sempre atuei, e mais especificamente do que eu chamo aqui, até no meu livro, que é o direito penal do amigo, né, que é como funciona o direito penal nos crimes do colarinho branco. Tentar dar uma abordagem prática e sociológica do que acontece nesse tipo de crime. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que compreender o que vem a ser crime de colarinho branco. Crime de colarinho branco é uma expressão criada por um sociólogo americano chamado Sutherland, em 1939. Então, o Sutherland fez a teoria dele para definir os crimes cometidos por pessoas de alto poder aquisitivo, de status social elevado, né, que ele chamava de homem de negócios, e que sejam cometidos também, que tenham alguma relação com a profissão desses homens de negócios. Então, basicamente, a ideia central de crimes de colarinho branco são dois pontos. A primeira é crimes cometidos por pessoas de status de homem de negócios, e a segunda, que esses crimes sejam cometidos no curso de suas profissões. Então, por exemplo, se um homem de negócios comete um homicídio passional, não vai ser o crime do colarinho branco. Vai ser um crime comum, segundo a teoria do Sutherland. O que ele começou a perceber em relação a esses crimes, a partir de uma pesquisa empírica, era que, basicamente, esses crimes não tinham punição. Falando num português, assim, claro e direto, eles nunca davam em nada. Isso nós estamos falando em 1940, Estados Unidos, 1940. E, pô, daí o Sutherland, como é que ele chegou a essa conclusão? Ele pesquisou mais 70 casos de grandes crimes de colarinho branco da época, envolvendo grandes empresas, e descobriu que quase sempre não deu em nada, né? Quase sempre a punição ficou restrita a uma punição administrativa, ou no penal, substituiu lá por penas restritivas, ou acabou prescrevendo, ou seja, a punição, ou a questão da cadeia mesmo, quase não acontecia. Não aconteceu em nenhum dos casos que ele pesquisou. Daí o Sutherland começou a se questionar, mas o porquê que acontece isso, né? Quais são os fatores que levam a essa impunidade dos crimes do colarinho branco? Ele chegou à conclusão que para autores de crimes do colarinho branco havia uma coisa chamada aplicação diferenciada da lei, né? Uma teoria que ele criou, chamada teoria da aplicação diferenciada da lei nos crimes do colarinho branco. Por que havia uma aplicação diferenciada da lei? Ou seja, por que esses crimes não davam em nada para os seus autores? Daí ele começou a esmiuçar a tese, né? Basicamente, ele citou três fatores básicos, um desses três fatores se subdividia em outros três. Então, falando em miúdos, ele falou ali de seis fatores relevantes para esses crimes não darem nada. A primeira questão que ele falava na obra dele, para não haver punição dos crimes colarinho branco, é o status social do autor, o autor do crime. Então, o status social do autor do crime colarinho branco é de um homem de negócios, certo? É um status social elevado. As pessoas estão acostumadas a estereotipar o criminoso como uma figura pobre, sobretudo. Geralmente, se os senhores fecharem os olhos, aí as pessoas que estão presentes, e estereotiparem um criminoso, até um exercício que eu costumo fazer com meus alunos. Faça mentalmente, feche os olhos, nem que seja mentalmente, e pensa um criminoso. Qual que vai ser a primeira imagem que vai vir à cabeça? Provavelmente vai ser de um traficante favelado, provavelmente negro, provavelmente usando roupas
baratas, uma bermuda, uma regata, e com uma corrente de ouro e um rifle na mão. É essa imagem, esse é o estereótipo do criminoso que a sociedade costuma definir, né, como meta-regra. Quando você fala em homem de negócio, as pessoas não enxergam esses homens de negócio, as pessoas de alto poder aquisitivo, esses homens, como criminosos. Isso no inconsciente dessas pessoas já gera uma dificuldade muito grande para aceitar uma punição criminal, ou seja, uma cadeia para essas pessoas. Então, o Sutter falava que, em virtude desse primeiro fator, do status social de homem de negócios, vinha o segundo fator que levava à aplicação diferenciada da lei, que era uma tendência à não punição, a tendência de reduzir o uso do direito penal, afastando punições. É o que ele dizia. Então, essas violações aos crimes de colarinho branco, os operadores do direito, mesmo os legisladores, como eles não raro chegavam, inclusive, a admirar e querer ser como esses homens de negócios, com muito dinheiro, com muitas posses, com muito poder, eles acabavam inconscientemente afastando uma punição penal, falando, não, isso aqui é menos grave, né, não há vítimas determinadas, não é um crime de sangue, não matou ninguém, enfim, eu acho que uma multinha, uma punição administrativa é o suficiente. O terceiro fator que o Sutherland citava como razão para crime de colarinho branco não dar em nada é o que ele falava da pouca expressividade da comoção pública causada. Então, ele dizia o seguinte, não bastasse já um status social elevado do autor, que já tem inconscientemente, os operadores do direito já vão tender a reduzir o uso do direito penal para essas pessoas, até uma questão de autoidentificação, se não até uma admiração. Esses crimes também, as pessoas não se comovem com eles, as pessoas aceitam passivamente. Não há uma vítimas determinadas, ninguém se sente vítima, todo mundo mas ninguém se sente. Então, diferentemente de um crime pessoal contra pessoa, um estupro, um homicídio, um roubo, que você vai ter o maior interessado na punição do criminoso, vai ser a própria vítima, nos crimes do colarinho branco, há uma difusidade da violação, né? O princípio da lesividade acaba não sendo sentido. Então, eu costumava falar com meus alunos, pegava alguns casos, por exemplo, de comoção pública, pega aquele caso lá da Isabela Nardoni, que vocês devem se lembrar, uns 10, 12 anos atrás, lá, supostamente o pai tacou a guria da janela, e foi aquele auê, né? Parou o país, as pessoas iam até o fórum da Barra Funda pedir lá punição, pedir cadeia, pedir mais quase uma vingança privada do que realmente uma responsabilização penal. Tá? Agora, vocês imaginem esse caso da Isabela Nardoni, que o STF lá, que os ministros, Gilmar Mendes, Lewandowski, Companhia Limitada, chegasse e falasse, não, mas peraí, esse caso aqui da Isabela Nardoni tem uma irregularidade, que a ordem de alegações finais do delator e delatado foi a mesma, e tinha que ser ao contrário, tinha que ser primeiro o delator e depois o delatado, por causa do princípio do contraditório da defesa, então é tudo nulo, anula-se o caso da Isabela Nardoni, solta-se o Nardoni, a Jatobá, e começa tudo de volta. Você acha que isso seria viável? O que vocês acham? Você acha que aconteceria isso? Claro que não, né? É impossível. Nunca aconteceria. Agora, nos crimes de colarinho branco, com muita frequência acaba acontecendo. Por quê? Porque é só nos crimes de colarinho branco que tem nulidades? Não, porque há uma pressão muito maior para que se achem nulidades ou que se validem processos de crimes de colarinho branco, por questões políticas, do que processos de crimes que geram uma repercussão midiática como homicídio. Então, há uma diferenciação muito grande. Então, principalmente a pouca comoção pública. Se o STF anula o caso Nardoni por um vício formal, garanto que o dia seguinte lá está cercado de manifestantes lá pedindo que a decisão fosse revista. O mesmo acontece se anula um processo da Lava Jato, né? Que acaba caindo no ralo comum aí das milhões de processos invalidados em instâncias superiores. Então, essa reflexão é interessante. Sobre a falta de comoção pública, o Sutley falava, ele citava que esse fator, a falta de comoção pública, decorria de 3 fatores, subfatores. Então, é aquilo que eu falei, que se subdivide em outros 3, a comoção pública.
Ele fala, não tem comoção pública por quê? Primeiro, o crime de colarinho branco é complexo. Então, o afegão médio, o João Cidadão, lá ele vai entender como crime a violação de bens jurídicos individuais, lá o homicídio, o roubo, o estupro, o furto, a lesão corporal. Para você falar para ele que a lavagem de dinheiro por intermédio de realização de dólar cabo em offshores relocalizadas em paraísos fiscais, uma coisa que o cara vai ter um pouco de dificuldade de compreender como crime. Né? Provavelmente ele não vai saber nem que é lavagem de dinheiro, muito menos offshore, quanto menos paraíso fiscal, nem os operadores do direito sabem, quanto mais um cidadão médio. Né? Então, se ele não sabe nem, não consegue nem entender o crime, como é que ele vai se comover e ficar indignado com isso? A segunda questão que eu acho muito interessante, até para o momento que a gente está atravessando, ele falava que há um domínio dos meios de comunicação pelos criminosos de colarinho branco. Se eles não são os próprios proprietários dos veículos, eles patrocinam pesadamente a mídia e os formadores de opinião. Então, tem uma campanha em relação ao crime de colarinho branco chamada de neutralização por meio dos meios de comunicação. Ele tinha uma frase fantástica que ele falava assim: a opinião pública em relação aos batedores de carteira não seria tão negativa se a maioria das informações referentes a esses crimes viesse a público pelos próprios batedores de carteira. Então, se os trombadinhas escrevessem os jornais que nós lemos, provavelmente a opinião nossa em relação a eles não seria tão negativa, né? Eles sempre têm o lado dele, falam, não, mas veja bem, a gente passa dificuldade, nosso crime não tem violência, a gente não faz mal a ninguém, a gente só furta rico, crime agora que admite até uma modalidade simples, suspensão condicional do processo, agora para qualquer modalidade, acordo de não persecução penal, então é mais uma questão de desigualdade social, uma questão que, enfim, você ia ter uma narrativa que provavelmente você ia acabar dando um dinheiro para o batedor de carteira no final. Desculpa, então, é uma questão que o Sutter falava na década de 40, muito interessante. E a última que ele falava sobre a falta de comoção pública, ele falava que havia uma falta de costume na apuração de crimes econômicos. Então, as agências de repressão penal estavam acostumadas também com violações de bens jurídicos individuais. Então, dificilmente elas conseguiam elucidar os crimes, né? Esses crimes. Então, basicamente, essa é a ideia do Sutherland. O que eu fiz no meu livro é tentar transpor a ideia do Sutherland para a contemporaneidade, né? Para o contexto de Lava Jato e de Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes disso, queria falar de outra teoria muito interessante do Sutherland, para a gente entender o direito penal. Sutherland, além de responder aquela indagação básica sobre a razão da impunidade dos crimes do colarinho branco, ou seja, o porquê que crimes do colarinho branco não são punidos, ele fez uma outra teoria para explicar o porquê as pessoas delinquem. Né? Por que há crime? Né? Seria aí objeto de estudo a criminologia. Então, provavelmente os senhores aqui no Brasil, os acadêmicos, seja os professores, devem estar acostumados às teorias clássicas, geralmente escritas por advogados criminalistas, com todo o respeito aí aos advogados criminalistas, mas geralmente só mostram um lado da moeda, né? Que eles vão falar lá que é crime por causa das patologias sociais, então aquela uma visão até meio esquerdista, de que marxista, de que se a sociedade é desigual, né? Há uma sociedade capitalista desigual, essa desigualdade vai gerar crime. Né? E por que tem essa conclusão a respeito disso? Olha, a gente pega as estatísticas do sistema penitenciário, né, de cada 100 pessoas presas, 99 são paupérrimas, são pobres. Logo, pobreza causa crime. Né? O silogismo clássico aí da escola das patologias sociais, provavelmente vocês devem ter ouvido já falar aí alguma obra dos autores brasileiros que reproduzem que crime é causado por pobreza. Essa é uma das teorias que o Sutherland já descartava na época. Outra teoria que é das patologias pessoais, da escola positivista do Lombroso, que também deve ter estudado no primeiro, segundo período do direito penal, que é a questão do criminoso nato, há uma predisposição genética ao cometimento de crimes.
Aqui também o Sutherland vai dizer que não tem o menor pé nem cabeça. E por que o Sutherland vai falar que suas teorias não têm pé nem cabeça? Ele vai falar que a criminalidade, vocês vejam bem, só para como o Sutherland era brilhante na tese dele, ele tinha que explicar uma teoria sobre a criminologia, porque ele fez uma teoria do crime do colarinho branco, então uma teoria dos crimes cometidos apenas por pessoas com dinheiro. Então, naturalmente, se ele faz uma teoria de crimes de pessoas com alto poder aquisitivo, a primeira pergunta que vão fazer ao Sutherland é falar, porra, mas todo mundo fala aqui que crime é causado por pobreza, como é que você está fazendo uma teoria de crimes de pessoas ricas? Daí ele explica uma outra teoria dele que ele vai chamar de associação diferencial. Né? Então, se você perguntar para o Sutherland por que o ser humano delinque, ele vai responder é muito simples, ele delinque porque ele começa a conviver e interagir com outras pessoas que já delinquem. Então, é mais ou menos aquele ditame bíblico lá, que me diga com quem andas que te direi quem és. Eu brincava com meus alunos que era assim, lá quando você era adolescente, né, quando chegou nos teus 14, 15 anos, que a rapaziada da escola começou a dividir os grupos, tinha os CDF, tinha os Mauricinhos, tinha os pichadores e tinha os maconheiros. Daí você tava meio ali, não sabia, né, onde ir, você começa a andar com os maconheiros. Daí tua mãe já vê aquilo e fala, pô, Fernandinho, para de andar com esse monte de maconheiro. Daí você vai falar pra tua mãe, porra, mãe, mas eu não sou maconheiro, que fuma maconha são meus amigos, por que eu tenho que parar de andar com eles se eu não fumo? Daí tua mãe vira e fala, olha, eu sei que você não fuma, mas se você continuar andando com esse pessoal, você vai começar a fumar. Eu sei disso, porque, sabe as palavras? Porque a convivência com pessoas que já adotam um determinado comportamento, a tendência é com o tempo você começar a achar aquele comportamento normal e natural e começar a praticá-lo, né? É a mesma coisa, você tem uma namorada, um namorado que, sei lá, bebe cerveja, por exemplo, coisa banal, né? Você não bebe, mas você começa a andar direto com aquela pessoa. A tendência é você experimentar, você começar, até por hábito, começar a consumir cerveja. E o Sartre falava que no crime era a mesma coisa. Então ele falava que na obra de Princípios da Criminologia, ele falava que 7 premissas básicas para a adoção do comportamento criminoso na associação diferencial, e dizia que processos que resultam no comportamento criminoso sistemático são os mesmos que os processos que resultam no comportamento legal sistemático. Você pode aprender um crime, a praticar um determinado crime, assim como você aprende um ofício, ele falava. Falava que o comportamento criminoso é determinado no processo de associação com aqueles que cometem crimes, exatamente como o comportamento legal é determinado no processo de associação com aqueles que são respeitadores da lei. Falava que a associação diferencial é um processo causal específico no desenvolvimento do comportamento criminoso sistemático. Outro ponto que ele falava, a probabilidade de uma pessoa possuir um comportamento criminoso sistemático determina-se, a grosso modo, pela frequência e consistência dos seus contatos com os padrões de comportamentos criminosos. E ele falava também da questão da desorganização social como causa básica do comportamento criminoso sistemático. O que vem a ser a desorganização social? Ele falava que existia determinados nichos da sociedade que eram refratários ao cumprimento de determinada lei penal. Era como se a lei penal para aquelas pessoas não existisse. Então, a título de exemplo, eu falava também alguns exemplos aqui, já que é a graduação, vou adaptar o que eu falo para meus alunos. Falar, vocês aí, alunos, vão naquele churrasco de calouro, geralmente num sítio distante, obscuro, longe, lá na região metropolitana. É muito comum as pessoas, né, os jovens, irem nesses eventos, beberem, consumirem álcool e fazerem uso de veículo automotor depois. Né? Isso todo mundo sabe que é crime. Mas mesmo todo mundo ali sabendo que é crime, todo mundo acaba repetindo a mesma conduta. Por quê? Porque todo mundo faz. Tá? Então, se todo mundo faz, então, apesar de ser crime, é uma coisa aceita naquele nicho social que seria um nicho de desorganização social, um nicho em que a lei lá, o Código de Trânsito Brasileiro Nacional, o Código de Trânsito Brasileiro não tem uma efetividade, não tem uma aplicabilidade. Então, o Santos ele vai falar que em outros segmentos, aí, não só do crime do colarinho branco, mas para qualquer tipo de crime, o que vai acontecer lá? Você está lá na favela, você começa a interagir com um ladrão de carro, né? Você sabe que aquilo é errado, mas com o tempo você vai achar que roubar carro é uma coisa normal, tráfico de drogas é a mesma coisa.
A corrupção também, mesma coisa. Você pega a Petrobras, tal, num esquema que todo mundo corrompia. Então, os diretores acabavam entrando naquele jogo, os empresários também, e por meio de uma associação diferencial, uma associação com pessoas que já estavam lá na, com aqueles valores e com aquela conduta organizada já faz tempo, uma espécie de desorganização social, que é o que o Sutter falava. E ele criticava essas teorias clássicas que vocês leem no Brasil, se falar criminologia, aí, quem escreve vai dizer que causa criminalidade é pobreza. E o Sutter falando assim, dizer que causa criminalidade é pobreza, a mesma coisa que pegar os crimes cometidos pelos ruivos e concluir que cabelo vermelho causa criminalidade. Ele fazia essa seguinte analogia, por quê? Porque se você pesquisar o sistema penitenciário, quem está preso só tem pobre, só crime cometido por pobre que vai preso. Você pega só a estatística do sistema penitenciário, claro, você vai concluir que pobreza causa criminalidade, mas não porque isso seja verdadeiro, mas porque só os pobres estão presos. Né? Então, você teria que pegar uma amostragem mais ampla, e o Sutherland fez isso, buscando amostras empíricas da esfera administrativa, dos Estados Unidos. Então, processos de apuração de infrações administrativas de grandes empresas, que também eram crimes, e começou a trabalhar com dados da Receita Federal norte-americana, do órgão para coibir o abuso do poder econômico, o órgão antitruste, o CAD deles, o órgão que reprimia violações da legislação trabalhista, dentre outras coisas. Então, ele ampliou a base de dados para fora do sistema criminal. Mas, se ele falou, olha, tem uma cifra negra da criminalidade, é errado você descobrir as causas da criminalidade pesquisando só as estatísticas oficiais, só o que vai para as estatísticas. Então, basicamente, essa é a teoria do Sutherland. Como que funciona isso na prática aqui no Brasil? Né? Nós temos aqui, no meu livro, eu elenco diversos fatores. Em primeiro lugar, me parece que a teoria do Sutherland é bem atual, né? Se a gente falar assim, que foi feita lá na década de 40, parece que não é verdade, né? Porque até a questão de imprensa, a questão da falta de comoção social, tudo parece muito atual. Mas como que a gente transpõe aqui quando a gente fala em crime do colarinho branco do Brasil? Bom, em primeiro lugar, se a gente for ver a fase investigativa já é bem tormentosa. Como o Sutherland falava, e como os senhores devem imaginar, as práticas de crime do colarinho branco, principalmente se a gente for falar aqui corrupção e lavagem de dinheiro, são complexas. Geralmente envolve profissionalismo e habitualidade. Então, as pessoas que estão envolvidas nesses crimes não cometem de forma eventual, e sim sistemática. Então, já estão lá há anos cometendo esse tipo de violações, né? Inclusive com profissionalismo, de forma premeditada e de forma profissional, sobretudo para apagar os rastros, ou tentar não deixar rastros dos crimes. Então, você já tem um desafio na fase investigativa pela complexidade, pelo profissionalismo, pela questão do bem jurídico difuso. Também esses crimes se utilizam de internacionalização, dificilmente uma investigação de corrupção, de macrocorrupção, vai ficar restrita à esfera do território nacional, você vai necessitar de ajuda de procuradores e países estrangeiros. Então, no Lava Jato foram feitas cooperações jurídicas internacionais com mais de 80 países, alguns muito pouco cooperativos, ou seja, alguns que não estão nem aí para a tua investigação, estão mais preocupados em que o dinheiro sujo circule na sua economia, né? Alguns países caribenhos, Hong Kong, China, dificilmente vão identificar alguma conta nesses territórios, Dubai também, Emirados Árabes, muito pouco colaborativo. De outro lado, outros países muito colaborativos, como Suíça, Noruega, Estados Unidos, né, que acabam fazendo intercâmbio de informações de forma muito rápida. Tem uma outra questão aqui que o Daniel Salgado fala, que é uma coisa chamada política de interesses encobertos.
ele cita um termo utilizado por Bernhard Schumann, um autor alemão. Ele fala da... Quando a gente fala em crimes de colarinho branco, se vocês perceberem, agora hoje mais do que nunca no Brasil, né? Você fala em investigação de corrupção e tal, você vai ter uma utilização de um discurso legitimador de tutela intransigente de direitos constitucionalmente assegurados a investigados para dar uma falsa percepção de que os crimes de colarinho branco são ocorrências menos graves ou sequer são crimes. Sob essa política de interesses encobertos, utiliza-se de uma campanha midiática para desmoralizar os investigadores e os magistrados que participam dessas investigações, que nessa linha de pensamento passam a ser os verdadeiros criminosos. Então, sempre quando você fala, né, de investigação de corrupção no Brasil, agora mais forte, né, pelos ataques aí dos últimos anos na Lava Jato, eu também queria abordar esse tema, mas você tem um discurso legitimador, você fala assim, olha, estamos tutelando o cidadão do abuso, né, tutelando direitos constitucionalmente garantidos, por isso estamos anulando processos, daí vem aquela nulidade absurda de um caso Lava Jato, de um gerente que tinha 45 milhões de reais no exterior, né, de propina, que foi anulado o processo porque o delator falou no mesmo prazo do delatado, alegações finais, né? Uma nulidade, uma criação de uma nulidade que não estava na lei e que foi aplicada retroativamente, ou seja, uma barbaridade. E como que você vai legitimar essa barbaridade? Você falando, olha, estamos tutelando direitos constitucionais dos réus, do judiciário, aqui estamos aqui para tutelar os direitos individuais, né, acima de tudo. Eu, no meu ver, como fala aqui até o próprio Schumann, é uma política de interesse coberto. Na realidade, há um interesse de que essas práticas acabem em impunidade, né? Não há um interesse real de que essas práticas sejam proibidas para tutelar direitos constitucionais de réus, né? Isso é bem claro quando você compara a jurisprudência de crimes de colarinho branco com crimes de tráfico de drogas, por exemplo. Fiz isso no meu livro, você veja que o mesmo entendimento que vale para anular um processo de corrupção não vale para anular um processo de um traficante pobre. É muito claro. Um caso de roubo de carga, então eu lembro que teve um mesmo relator, mesma tese lá de interceptações telefônicas, unidade de interceptações telefônicas, num dia decidiu que, no caso de roubo de carga, que a interceptação era válida, no dia seguinte, no caso de macrocorrupção, que era inválida. Isso, eu fiz uma comparatividade interessante. Então, a fase investigativa, basicamente, você tem que entender isso. Tem essa política de interesses encobertos, né, que vai acompanhar você desde a fase investigativa até a fase de execução de pena, vai acompanhar o investigador para sempre. Né? Então, se você denunciar, você vai estar sendo difamado, vai estar dizendo que, na realidade, está abusando de autoridade, aquele criminoso é uma vítima do abuso do Ministério Público e do Judiciário, depois você vai... uma campanha desmoralizatória que vai ser seja na fase investigativa, seja na fase judicial. Depois você vai ter a questão do bem jurídico difuso, de trator, a questão da profissionalização, complexidade e personalização. Isso só na fase investigativa. Se você consegue denunciar, daí você vai ter outros obstáculos. Né? Vou falar aqui, por exemplo, foro privilegiado. É um obstáculo. Investigação com foro privilegiado, você mandar um caso para o STF, lá, seja, não precisa ser nem ser STF, qualquer tribunal, é a mesma coisa que acabar com o caso. Dificilmente ele vai ter um mínimo de efetividade. A chance já é pequena no Brasil na primeira instância, mas os tribunais é menor ainda. Os tribunais não estão vocacionados para apurações criminais, né? Já acumulam milhões de competências recursais, originárias, e ainda atribuir ao tribunal uma competência para acompanhar uma investigação, um processo criminal de uma autoridade com foro privilegiado, é a mesma coisa que fulminar esse processo pela inefetividade. Né? Os dados mostram isso. O meu livro também trago diversos dados processos que não derem nada. O comparativo primeiro com o mundo inteiro, né, mostrando que o Brasil é o país com mais autoridades, com foro privilegiado. Teve um caso que um companheiro meu aqui, um amigo meu, pesquisou, o doutor Alexandre Vasilevski, juiz federal em Ponta Grossa, que descobriu que o Estado
que dava foro privilegiado até para o comandante do Corpo de Bombeiros. Né? Nas estatísticas de crimes do colarinho branco, eu tenho aqui uns dados trazidos pelo Luiz Flávio Gomes, que falou que entre 1988 e 2015, no STF, um terço dos processos de autoridades foro privilegiado prescreveram. Né? Demorou mais de 25 anos para o STF conseguir condenar uma autoridade com foro privilegiado, né, que foi o seu Natan Donaldon. Pedidos de vista no STF, que demoram 340 dias para serem devolvidos, na média, dentre outras coisas. Então, foi privilegiado uma coisa extremamente disfuncional. Claro que depois do julgamento da ação penal 937, do questão de ordem no Supremo, que reduziu o âmbito, o espectro de atuação do foro privilegiado, já foi um avanço, mas mesmo assim, o foro privilegiado continua sendo um problema seríssimo quando a gente fala em investigação de crimes de colarinho branco. E por quê? Geralmente, crime de colarinho branco sempre tem alguém com foro privilegiado. Né? Pressuposto básico de qualquer prática de mega corrupção, você vai ter sempre alguém com um alto, o funcionário público com foro privilegiado. Outro fator interessante sobre essa questão dos fatores de impunidade aqui no crime de colarinho branco no Brasil é a questão do abuso do recurso, abuso do direito de recurso e a polêmica necessidade do trânsito julgado para execução penal. Vocês acompanharam recentemente aquela polêmica no Supremo da questão da execução provisória da pena, teve 4 julgados decidindo que podia executar provisoriamente do plenário, e depois, no 5º, disse que não podia mais e voltou a ser como era antes, ou seja, não pode mais. Depois de uma pressão grande, disse que não pode, e sobre o discurso de não, estamos tutelando a Constituição Federal, estamos tutelando direitos constitucionalmente garantidos, mas, na prática, você não tem execução provisória da pena em crimes do colarinho branco, é mesmo que você dizer com certeza que o caso não vai dar em nada, que o caso vai prescrever. Vou citar aqui um processo, um caso emblemático, que eu acho, para vocês entenderem como que funciona um processo criminal de alguém que tem dinheiro para custear uma defesa cara no Brasil. Um caso de homicídio cometido em 91. Então, o cidadão cometeu um homicídio no longínquo ano de 1991. Daí começou o processo. Daí fala-se assim, vinda a sentença de pronúncia, né, que é o primeiro ato do processo de crime de homicídio, houve um recurso em sentido estrito. Posteriormente, houve condenação pelo tribunal do júri e foi interposto um recurso de apelação. Mantida a decisão na apelação, foi interposto embargo de declaração. Mantida a decisão no embargo de declaração, foi interposto recurso especial. Decidido desfavoravelmente o recurso especial, foi interposto novo embargo de declaração. Mantida a decisão, foi interposto recurso extraordinário. O recurso extraordinário foi inadmitido. Contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, foi interposto agravo regimental. O agravo regimental foi desprovido pela primeira turma do Supremo e aí foram interpostos embargos de declaração. Rejeitados embargos de declaração, foram interpostos embargos de divergência. A decisão que inadmitiu os embargos de divergência foi interposto agravo regimental. Em seguida, a decisão que inadmitiu o agravo regimental nos embargos de divergência foram interpostos novos embargos de declaração, conhecidos como agravo regimental, os quais a segunda turma do STF também negou provimento. Não obstante isso, houve interposição de mais um embargo declaratório ao plenário do Supremo nesse mesmo caso. Uma reportagem da revista Época, de agosto de 16, registrou que todos os profissionais que atuaram no processo de homicídio morreram ao longo dos anos. O advogado Lindival, o delegado Adilberto, o juiz Girão, o promotor Benjamin, o desembargador José Barreto, o ministro do STJ Luiz Vicente também morreram. E após mais de 9.000 dias após o crime, o autor do crime, agora com 87 anos, está vivo e não ficará nenhum dia preso. De tanto recorrer, em 9 de junho de 16, o STF decidiu que ele não precisava mais se preocupar, a condenação estava cancelada em virtude da demora, o caso estava prescrito. Então, quer dizer, você tem uma tônica muito triste no Brasil quando você fala a questão dos recursos. Aqui, o ministro Barroso apresentou alguns dados sobre o número de recursos extraordinários e especiais providos.
Segundo a pesquisa, os recursos interpostos pelos réus no STJ foram providos para absolver os réus em 0,6% dos casos. 99,4% dos casos a decisão foi mantida. Então, mesmo assim, não, a questão volta à baila a questão da execução provisória, que supostamente seria inconstitucional. É um dos únicos países do mundo que tem esse entendimento. Outra questão que é muito séria no Brasil é prescrição. Né? Prescrição, nós temos crimes de colarinho branco, geralmente com as penas mínimas muito baixas, né? Geralmente em 2 anos, e como o processo do crime do colarinho branco não acaba nunca, os autores desses crimes são primários, bons antecedentes, acabam pegando penas próximas à mínima, né, e o processo acaba prescrevendo. Também temos a questão da prescrição contada pela metade, quando o cidadão faz 70 anos, o senhor sabe. Então, e também porque o processo demora muito, não é raro que o réu do colarinho branco tenha mais 70 anos. Tem um caso aqui emblemático, eu também citei aqui no meu livro, dos 24 inquéritos policiais arquivados do Supremo entre agosto e novembro de 2015 pela prescrição. Então, na época, eram 56 inquéritos em tramitação no Supremo, e nesse período aí de tempo de 3 meses, 1/3 foi cancelado pela prescrição. Então, tem um monte de gente aqui, Jader Barbalho, Marta Suplicy, Arthur Lira, enfim, Paulo Maluf, Vamber Loubet, Valdemar Costa Neto, mas o Jader Barbalho me chamou a atenção, porque o Jader Barbalho, então senador pelo Pará, ele respondia a 6 ações penais no Supremo nessa época. E ele completou 70 anos em 2015. De presente, ele ganhou a prescrição de 6 ações penais que ele respondia, incluída, aí o professor Marcelo e o professor Jean devem lembrar, os escândalos da Sudã e Sudene, da década de 90, né, que foram da Superintendência de Desenvolvimento do Norte e Nordeste. Eles surrapearam lá milhões em dinheiro público, né, era aquelas pontes onde não tinha nem rio passando, construía pela metade, tudo superfaturado. Cada Barbalho chegou a ser denunciado por isso, mas foi agraciado pela velha e boa prescrição. Outra questão que eu coloco na minha pesquisa é o desvirtuamento que é do habeas corpus no direito brasileiro, no direito penal brasileiro. Habeas corpus, pela Constituição Federal e no mundo inteiro, é para tutelar liberdade de locomoção, né? Para você questionar a prisão ilegal, ou seja, você está preso ilegalmente, você fala, eu não posso estar preso por causa dessas razões. Né? Você entra com habeas corpus, ou você está quase sendo preso com a polícia, já está quase na porta da tua casa, você entra com habeas corpus preventivo. Contudo, no Brasil, o habeas corpus preventivo virou um verdadeiro agravo inominado no processo penal, é uma panaceia, né? Qualquer coisa o cidadão entra com habeas corpus, e passou a ser um meio eficaz e célere de fazer chegar nos tribunais superiores casos, pessoas que não têm foro privilegiado. Né? Então, o tal do habeas corpus canguru, uma vez eu citei num artigo da Folha de São Paulo, que era aquele habeas corpus que vai pulando de instância em instância, né? O cara entra com o habeas corpus do TJ, já nem é apreciada o mérito do habeas corpus, indeferido liminar, já pula para o STJ, indefere a liminar e já pula para o STF, vai chegar no ministro do STF com bastante velocidade. Então, no Brasil é comum se discutir questões de mérito de habeas corpus e nulidade de provas de réus soltos, né, de forma, no meu ver, equivocada, né, violando totalmente o devido processo legal e gerando uma seletividade muito forte no direito penal, porque quem tem dinheiro para entrar com esses habeas corpus em tribunais superiores são os réus abastados economicamente, né, o Zé Galinha ali não vai conseguir fazer o habeas corpus dele, mas ainda mais se ele estiver solto, ser discutido pelo Supremo, pelo STJ, em 6 meses. Então, no meu livro, eu colaciono ali vários casos de operações que foram anuladas pelo STJ por intermédio de habeas corpus, só que todos os réus estavam soltos. Né? Então, vai lá desde o caso Daniel Dantas, da Operação Satyagraha, desde o caso Castelo de Areia, que envolvia também Camaro Corrêa, que depois caiu no Lava Jato, ao caso Sandal, do Paraná, ao caso Boi Barrica, que envolvia
a família Sarney no Maranhão, todos os casos anulados aí por nulidades formais, vícios formais na fase investigativa, seja por interceptações telefônicas, pelo uso de dados do COAF, pelo uso de denúncia anônima, sem adentrar até o mérito, que também, no meu ver, é equivocado das razões de anulação dos processos. Pior que isso é a questão da forma, né? Você utilizar habeas corpus com réu solto é uma coisa que juridicamente seria impossível. Mas, no Brasil, e aqui eu cito novamente, só no Brasil, foi dado esse espectro de ampliação muito grande para o que chamam de habeas corpus preventivo. Se vocês forem refletir, eu tenho estudado bastante a Itália, né, quando a gente fala Itália e Brasil, países muito parecidos, umbilicalmente ligados aí por laços culturais, né, muitos dos brasileiros são descendentes italianos, principalmente na região sul, eu mesmo sou, acho que boa parte dos senhores aí devem ser, e eu estudo muito o caso da Itália, então, mas eu estudo não até a Operação Manipulite, que é uma operação que ficou mais conhecida até pelo artigo do Moro, o Sérgio Moro já tinha escrito sobre ela em 2004, né, falou que serviu de inspiração da Lava Jato, e os senhores devem saber, se vocês lerem o artigo do Moro, quem não leu, leia, que eu acho que vale a pena, que basicamente a Manipulite teve uma fase aguda lá, 93, 94, e depois o jogo virou e no final não deu em nada, assim, sendo resumindo a história. 40% dos processos prescreveram, mesmo os réus condenados cumpriram penas restritivas, o sistema se reinventou, o mecanismo se reinventou, criou leis mais favoráveis aos criminosos, os investigadores acabaram sendo perseguidos, e um dos maiores investigados da Manipulite, que era o Berlusconi, que no começo era o maior apoiador da Manipulite, né, e que inclusive era o dono da TV, da TV Globo da Itália, do grupo lá de comunicação que comandava os meios de comunicação da Itália, ele voltaria a ser primeiro-ministro, né? Então, esse é o caso da Manipulite. Só que antes disso, na década de 80, já havia tido uma grande investigação contra a máfia na Itália, a máfia também muito envolvida aí em crimes relacionados ao Estado, crimes de corrupção, superfaturamento de obras públicas, além do tradicional tráfico de drogas. E na realidade, o enredo foi muito semelhante ao que aconteceu na Manipulite e depois que aconteceu aqui no Brasil Lava Jato. Então, você tinha lá os investigadores, na Itália era o famoso Falcone, devem ter ouvido falar, o Giovanni Falcone, né, que criou uma força-tarefa contra a máfia, e a partir da colaboração premiada do Tommaso Buscetta, que era um mafioso, que inclusive foi preso no Brasil em 83, eles fizeram um processo gigante que levou para a cadeia lá centenas de mafiosos da Cosa Nostra italiana, em 1986. Fui pesquisar a história do Falcone, e é muito interessante que depois de 86 começa uma reação muito grande contra as investigações, né? Então, o que acontece? Em 87, a Itália aprova uma lei de abuso de autoridade, coincidentemente, já em 87. Em 89, eles mudam o Código de Processo Penal para deixar mais difícil a prisão preventiva, limitam o prazo da prisão preventiva. Também em 87 começa, os meios de comunicação começam a disparar contra os promotores e os juízes da investigação de forma muito hostil, né, dizendo que essas pessoas abusavam da autoridade para se promover na carreira. Há uma campanha difamatória muito grande. Há também uma interferência da chamado Conselho da Magistratura italiano, que seria o nosso CNJ, o nosso CNMP, na formação do pool antimáfia. Então, eles colocam um novo chefe no pool antimáfia, que era contrário, digamos, aos métodos do Falcone, de delação premiada, de união de investigações. O cara entra lá, começa a cindir todas as investigações, começa a ir para o buraco, né? E eles também tinham lá um magistrado na Suprema Corte Italiana que, a partir de 90, começou a soltar todos os presos preventivos do Maxi Processo de Palermo, alegando excesso de prazo na prisão preventiva, né? Aliás, porque em 89 teve o novo Código de Processo Penal italiano que limitou a prisão preventiva em 180 dias. O processo na Itália também é longo, assim como o brasileiro, também lá havia necessidade do trânsito julgado para execução da pena definitiva. Eu tinha um magistrado chamado Corrado Carnavale, que começou a soltar todo mundo. Inclusive anulou um processo
um grande mafioso por vícios formais, ele tinha um apelido chamado Sentence Killer, né, costumava encontrar nulidade em tudo quanto é processo dos mafiosos italianos. Então, teve um contexto muito complicado lá, né? E lá em 90, o Falcone, para vocês terem uma ideia, quando ele acaba se desligando do pool antimáfia, né? Ele vai trabalhar numa espécie de juizado de pequenas causas, quando em 91 ele é convidado para ser uma espécie de secretário executivo no Ministério da Justiça italiano, pelo ministro então chamado Giovanni Martelli, Giorgio Martelli. Ele vai trabalhar no Ministério da Justiça, né? E ele fez um bom trabalho lá, inclusive conseguiu instaurar um processo disciplinar contra aquele magistrado da Suprema Corte italiana, conseguiu comprovar o envolvimento dele com a máfia, entre outras coisas, resultou na confirmação da sentença de Palermo, né, do Max Processo de Palermo, em 92, certo? No começo de 92. Então, a duras penas, ele conseguiu realmente botar todos os mafiosos na cadeia, só que ele acabou pagando com a vida, em 23 de maio de 1992, aí os mais velhos vão lembrar, ele foi vítima de um atentado da máfia, né, explodiram o carro que ele estava com toda a escolta dele, e acabou sendo vitimado. Mas se você transpor tudo isso para o Brasil, aqui já me encaminhando para o final, o que eu acho da Lava Jato? As pessoas que costumam ainda me perguntar por que a Lava Jato durante um tempo deu certo, depois não deu mais certo, qual que é a minha opinião? A Lava Jato, quando ela surge em 2014, ela tinha, digamos, um inimigo bem definido, né? Aí me valendo da expressão de Carl Schmitt, quando fala de política de Estado. Na polícia tem dois grupos antagônicos, o amigo e o inimigo. Tá? Não tem meio termo. Então, na época lá, o que tinha Lava Jato era um governo bastante corrupto, né, isso faticamente falando, pelas provas usadas, um governo envolvido em corrupção, uma crise econômica aguda e várias pessoas querendo derrubar esse governo, né? Então, havia ali, digamos, um inimigo definido, que seria esse governo, e a Lava Jato. E várias pessoas acabavam apoiando a Lava Jato como um instrumento de derrubada daquele governo, né? Como uma forma de derrubar aquele governo, né? Por meio de investigações criminais. Então, a Lava Jato, no começo dela, ela contou com o apoio de muita gente, né? Seja no Congresso, seja no Supremo Tribunal Federal, né? Ela contou com vários entusiastas. Eu lembro uma frase do Gilmar Mendes, que falou que o mensalão perto da Lava Jato era um juizado especial de pequenas causas. Quer dizer, é um ministro que não só apoiava a Lava Jato, como decidia favorável à operação, né? E aí vem toda aquela construção jurisprudencial, seja a declaração de constitucionalidade da lei do ficha limpa, seja a permissividade da execução provisória da pena a partir de 2016, seja a própria limitação do foro privilegiado, né, também ali um julgamento começou em 2016, né, quer dizer, tinha uma onda política muito favorável à Lava Jato. Daí o que acontece com a Lava Jato? A Lava Jato sai o governo PT, entra o governo PMDB. Só que a corrupção continua, né? Continua tão grave quanto antes, né? Não há uma mudança significativa nessa corrupção. E a Lava Jato também continua investigando a corrupção, né? Então, o turning point da Lava Jato, o ponto de virada da Lava Jato é em 2017, abril de 2017, quando há aquela delação do Wesley Batista, que vai bater diretamente no então presidente Temer e todo o PSDB, né, o Aécio Neves, que era o líder do PSDB, até então o moralista do PSDB, para quem não sabe, um defensor intransigente da Lava Jato, na época, até então, né, vai bater no Temer, né, que também até então viu a Lava Jato como um instrumento de ser içado para a presidência da República, e vai contrariar o interesse de diversas pessoas. Então, várias pessoas que até então viam a Lava Jato como amiga, passaram a mudar de lado, associar ao tradicional PT, se abraçar com o PT e falar, olha, todos nós somos vítimas da Lava Jato.
né? Então, o discurso de abuso vai começar a se fortalecer em 2017, ali, né? A partir de meados de 2017, tanto no Supremo, quanto no Congresso, quanto na imprensa, ela vai se intensificar, ou praticamente nascer, em meados de 17. O porquê que nasceu? Porque, digamos, houve mudança dos métodos investigativos, começou ali realmente a haver abusos, né, ou o que mudou apenas foram os investigados. Minha opinião, o pessoal que mudou foram os investigados. Então, você tinha um, um grupo definido, né, um determinado partido político, que era inimigo de muita gente, e essas pessoas viram o Lava Jato como uma forma de fazer valer os seus interesses pessoais, de ascensão ao poder, ou de retirada de determinado grupo, agremiação partidária do poder. A partir do momento que a Lava Jato começa a se voltar também contra essas pessoas que também estavam envolvidas em corrupção e, e que até então apoiaram a uma reviravolta grande, né? Então, e aí você começa a imprensa, né, alguns veículos de comunicação atacar, você vai ver uma união muito heterodoxa, que é entre o PT, PMDB e PSDB contra as investigações, e, enfim, daí vai ter esse enredo de deslegitimação, né? E aí se começa julgamentos aí, processo de declaração de nulidade, casos de nulidades da Lava Jato sendo anulados, aquele julgamento absurdo da Justiça Eleitoral, né, mandando os processos de Lava Jato para a Justiça Eleitoral, depois você vai dizer que execução provisória agora não pode mais, ou vamos tutelar a Constituição, e aí você vai resultar praticamente numa reinvenção do mecanismo, né, a tal da lei de abuso de autoridade, você vai ter o pacote anticrime se transmudando aí numa lei pró-crime, praticamente em alguns pontos, dificultando a decretação de prisões preventivas, entre outras coisas. Então, há uma polarização, às vezes, muito grande, que a gente via no Brasil e que, sobre, somente após o Moro ter ido para o Ministério da Justiça, sobre, seja direita, seria a Lava Jato, esquerda contra a Lava Jato e contra Moro, que, no meu ver, eu nunca consegui compreender, sempre achei uma ilusão, porque a Lava Jato, aqui no Paraná, ela prendeu o então governador, que era PSDB, ela prendeu o então presidente da Câmara, que era PMDB, ela prendeu o então presidente da República, o ex-presidente da República, que era PT. Eu nunca vi essa politização da Lava Jato, mas é claro que as pessoas têm que criar uma narrativa de vitimização, né, para dizer que, enfim, não, não cometeram crimes, ou cometeram, assim como os outros, mas só determinado segmento foi punido, tá? E depois, agora, da saída do Moro do governo Bolsonaro, eu vejo a Lava Jato sendo praticamente ilhada, né? Porque se antes você tinha ali um contexto de ataques sistêmicos de todos aqueles que eram que viraram contra a Lava Jato, né, que era o PT, o tradicional, os partidos de esquerda, tradicionalmente contra a Lava Jato, que esses partidos se associaram partidos de centro, ou até de direita, partidos de centro, com o PMDB e depois o PSDB, todos unidos na luta contra a Lava Jato, que tinha arrestado supostamente aí a direita do Bolsonaro pela questão do Moro, né, e isso acabou também sendo, de certa forma, prejudicial ao Lava Jato, porque a imprensa, boa parte da imprensa brasileira, que sempre queria bater no Bolsonaro e acabava batendo no Lava Jato mais ainda, porque associava a Lava Jato ao Bolsonaro, com a saída do Moro da Lava Jato, quer dizer, agora você tem não só todos esses grupos que eram contra, mas você também tem os partidários do atual presidente também contra o Moro e contra a Lava Jato. Então, quer dizer, o que o Carl Schmitt falava do amigo e inimigo, né? Tem dois segmentos da política, o amigo e o inimigo. Cabe a você conseguir identificar qual é qual, o Estado definir quem é quem, né? Então, o que aconteceu, a Lava Jato virou inimigo de todos. E eu te digo que isso, em outros países, principalmente na Itália, a gente vê que o enredo não é muito diferente, né? Acaba que a Mãos Limpas, ela começa com apoio restrito do Berlusconi, né, que era um outsider, um empresário bem-sucedido do ramo de comunicação, que apoiava incondicionalmente a Mãos Limpas. Então, acaba a Mãos Limpas com um discurso de vitimização do Berlusconi, dizendo que era perseguido pelo Di Pietro, né, que
acaba, inclusive, deixando a magistratura, né? Ele respondeu a 16 processos disciplinares no Conselho da Magistratura, né? Sofreu inspeções no gabinete, sistêmicas, representações criminais diversas, até que tem uma sessão que ele tira a toga e vai embora e pede exoneração, que marca o fim da mãe política. Então, meus caros, o que eu posso dizer? É muito importante, quando vocês vão estudar direito penal, vocês não ficarem restritos à dogmática. Com certeza o professor Jean deve fazer um trabalho maravilhoso, conheço os anos, é um cara empolgado, né? Sempre foi empolgado com essa questão de aula, dava aula lá no ISEP, é isso, Jean? Dava aula no ISEP, em Guaratuba, né? Ajudava a dar uma força para o pessoal lá, é, sempre foi empolgado, sempre quis um certo idealismo até nas ações lá junto à prefeitura, de fazer um município melhor, mas o que eu acho que é importante, até vocês estão começando, acho que é terceiro período, né, salvo engano, o Jean falou, Isso. A dogmática e a prática é muito distinta, né, no final, o direito penal é um instrumento de controle social das camadas menos abastadas, né, essa é a função real do direito penal, né, então, o que você vai ter se o direito penal chegar nas camadas mais altas? Você vai ter um processo aí complexo de reação do sistema. Né? Nem por isso o direito penal não deve chegar nas camadas mais altas. A gente já provou aí na Lava Jato, foram 13 bi de dinheiro recuperado só por meio de acordos de leniência e delação premiada, o que me parece significativo, né? Alguns dogmas muito antigos, como o próprio pedágio aqui do Paraná, né, que falava-se há 20 anos que tinha corrupção, tinha sacanagem, tinha mutreta, que nada se fazia e foi feito, inclusive com redução de tarifa, com a devolução de obras, tudo por intermédio de uma investigação criminal bem sucedida. Agora, o que eu posso dizer é isso, é complexo, a gente tem que estar ciente do poder do inimigo, saber que há essa política de interesses encobertos, mas que, por outro lado, é muito importante a atuação, muito importante você acreditar na sua profissão, que eu acho que seja ser advogado, seja você sendo Ministério Público, magistrado, delegado, né, a corrupção é um mal muito grave para o país, a lavagem de dinheiro, que os crimes do colarinho branco têm um dano invisível, como dizia o Sutherland, muito significativo, muito pior, muitas vezes, crimes de rua, e que deve ser combatido. Atividade complexa, combater, mas eu continuo acreditando que é possível, sim, ter uma transformação. Acho que de tempos para cá, desde o mensalão, já houve uma evolução muito positiva. Claro que para cada passo à frente, muitas vezes tem que dar 3, 4 passos atrás, né? O próprio sistema vai fazer isso com qualquer coisa inovadora, sempre que você tentar quebrar algum paradigma, não vai ser de forma pacífica, vai ser com muita resistência e muita reação, mas evoluímos e esperamos no futuro poder continuar a evoluir. Beleza? Então é isso. Acho que eu tinha para falar com vocês. Foi um prazer fazer a tempo. Acho que esses tempos diferentes aí, primeira aula pelo computador que eu dei, eu fui dar uma aula na magistratura, na escola da magistratura esses dias, filmada, sem nenhum aluno na sala, também já não é, né, das coisas mais interessantes, né, porque você não consegue ver a cara das pessoas, não consegue interagir de nenhuma forma, né, aqui no computador, ainda de forma limitada, a gente consigo ver aqui uma meia dúzia de pessoas, acho que tem mais gente, tem 28, né, e fico aberto aí a eventuais indagações, beleza? Obrigado, Jean, obrigado, Marcelo, passo a palavra ao professor Jean. Diogo, foi assim, maravilhosa a sua exposição. Eu tenho que dizer que assim, é um prazer estar vendo você aí, sabendo desse trabalho que você fez na Lava Jato, e não só na Lava Jato, eu te conheço há bastante tempo, do seu trabalho no Ministério Público Estadual. Realmente é uma honra poder dizer que você é meu amigo e uma honra dizer que você está servindo o nosso país aí no Ministério Público Federal. O que eu enxergo, Diogo, como advogado, é que, infelizmente, eu falo isso na sala de aula para os nossos alunos, que o direito penal antigo não dá conta mais dessa criminalidade econômica.
né? O nosso tradicional direito penal, ele mesmo com essas modificações que houveram recentemente, né, no pacote anticrime e outras que vêm sendo organizadas no decorrer do tempo, eu vejo uma dificuldade muito grande, que assim, uma realidade que você viveu, né, você viveu o ápice, né, de uma operação policial, com toda a operação judicial e todo esse trabalho feito em conjunto também com o Ministério Público Federal, essa disposição de técnicos para apurarem esses dados, essa criminalidade moderna. Eu gostaria de perguntar o que você acha dessas introduções novas aí no pacote anticrime e esses juízos comuns aí, as comarcas, você acredita que tenham condições lá, o delegado, assim, não querendo fazer nenhum tipo de crítica, longe disso, mas o delegado tradicional aí da Polícia Civil, né, aquele que está acostumado nas comarcas do interior, ele se acredita que essas mudanças legislativas redundem numa possibilidade de apuração. E falando de crimes econômicos mesmo, de praticados por prefeitos, por vereadores, você acredita que essa mudança legislativa ela seja capaz de instrumentalizar ou o sistema ainda ele é muito falho nesse sentido de preparação técnica desses profissionais? Eu acho que a questão, uma das razões, até eu comento no meu livro, os motivos que eu considero sucesso da Lava Jato. Uma das razões foi a especialização das varas em combate à lavagem de dinheiro, lá em 2005. Para quem não sabe, desde 2005, nós temos varas federais especializadas em combate à lavagem de dinheiro no estado do Paraná. Então, o que aconteceu? A lei de lavagem lá de 98, lei 9.603 de 98, criminalizou a conduta de lavagem de dinheiro, só que os profissionais não estavam preparados, né? Então era como se tivesse lá uma cirurgia neurológica caindo com um clínico geral do plantão. Claro que o cara não ia ter condições técnicas de realizar aquela cirurgia neurológica. Então era isso que acontecia com os casos de lavagem de dinheiro, casos complexos caindo com o clínico geral, com o colega lá que acumula 1.000 atribuições, ou com o juiz que tem que julgar lá 90% dos processos dele é previdenciário, 5% de execução fiscal, 4% de moeda falsa, ele chega a cair uma lavagem de dinheiro transnacional para ele julgar ou para ele fazer, supervisionar a investigação. É claro que não ia dar certo, né? Isso lá em 2005, se não me engano, até por iniciativa do então ministro Gilson Dipp, começou uma especialização em varas federais de lavagem de dinheiro. O que gerou isso? Gerou maior competência técnica dos profissionais, e os resultados foram ser colhidos muitos anos depois, né? Então, praticamente 10 anos depois da especialização das varas, você começou a ter ali resultados mais expressivos com a Lava Jato. E por quê? Porque a Polícia Federal ali já estava, o pessoal da polícia que mexia com isso, estava 10 anos só trabalhando com isso, o pessoal do MP e do magistratura, o próprio Sérgio Moro, estava 10 anos só fazendo isso, só caía lavar de dinheiro e sistema financeiro nacional na vara do cara. Então, havia uma capacitação muito grande. Em relação à justiça estadual, em geral, não existe, até onde eu sei, não existe essa especialização de varas até hoje, né? Então, em geral, também, aí, também sem querer, de uma forma, desmerecer ou criticar o trabalho dos colegas estaduais, que fazem um trabalho maravilhoso, principalmente ali no GAECO, mas, em geral, não há especialização como há na Justiça Federal, e isso acaba reduzindo a efetividade. Como você falou lá no interior, não há costume do delegado civil, mesmo federal do interior, de pedir uma quebra de sigilo bancário para apurar uma corrupção, uma fraude licitatória, que seria a diligência básica. Não é aquele faro investigativo, porque o cara não costuma atuar nisso. Não é, não é a prática dele. Então, o Polícia Civil está acostumado com crimes de tráfico, crimes de estupro, de homicídio, e dentro dessa área de atribuição costuma fazer um bom trabalho. Agora, se quisesse ter um maior resultado para investigar corrupção, lavagem de dinheiro, o que precisava ter? Precisava ter uma delegacia especializada só nisso, né? Precisava ter uma vara estadual especializada só nisso. Daí você vai ter, a médio e longo prazo, você vai ter, com maior capacitação dos investigadores, você vai ter maiores resultados.
Diogo, eu sei que você tem horário que está bem em cima, mas você tem um tempinho se a gente passasse para algum dos alunos fazer uma ou duas questões? Pode ser? Pessoal, a palavra está com vocês aí. Nós estamos em 38 agora na sala. Se não perguntar, eu vou escolher, viu, Diogo? Estou vendo alguns na tela aqui. Vamos lá, pessoal. O Diogo não tem cerimônia com ele, viu? Vamos lá. Façam aí as perguntas que você calem para... Professor, na verdade a minha pergunta não é bem focada no tema que o professor tratou em sala de aula hoje, que foi brilhante, né? Primeiramente, parabéns para o professor Diogo, né? Obrigado pela presença nessa noite. A minha pergunta era mais voltada numa questão, assim, o acadêmico, né, de direito que está iniciando, que ainda tem uma certa dúvida se ele busca um estudo para trilhar uma carreira da magistratura ou uma carreira da promotoria, né? O senhor teria alguma orientação para esse acadêmico de como buscar se espelhar ou, enfim, para poder se preparar nessa jornada acadêmica dele? Ou se tem algum perfil assim que possa ser identificado de início para poder que atenda melhor a carreira, digamos assim, um perfil mais atuante, um perfil mais que estuda e prefere ficar mais que na minha opinião eu vejo que o juiz geralmente é aquele cidadão em que geralmente ele tem muito conhecimento, mas ele não é aquele que faz as coisas de ofício, né? Que o juiz não atua de ofício. Já o promotor, ele atua de ofício, né? Ele vai atrás da investigação. Teria algo que o acadêmico poderia se espelhar de início para poder buscar uma carreira dessa? Olha, eu não, falando assim, eu pessoalmente eu sempre gostei de investigações criminais, né? Quando tinha 12 anos eu li a coleção inteira do Sherlock Holmes, achava o máximo, aquele cara lá que resolvia os problemas criminais. E posteriormente meu pai também era do Ministério Público, então acabava que em casa já tinha uma influência forte para esse lado. Então, da minha parte pessoal, é isso. Agora, eu acho que são duas carreiras aí bastante honrosas, né? Com outras jurídicas, talvez as mais conhecidas e as mais de maior responsabilidade sejam da carreiras públicas, um magistrado e o membro do Ministério Público, né? Mas tem diversas outras carreiras a seguir, e aí vai da pessoa, realmente, se a pessoa tem uma personalidade mais proativa, eu acho que o Ministério Público é mais adequado. Se ela tem uma personalidade mais julgadora, digamos assim, a magistratura é mais adequada. Agora, sobre a preparação, para saber se tem o perfil, você tem que sentar, às vezes, conseguir sentar a bunda na cadeira e estudar ali 10, 11 horas de estudos diários, e geralmente, quanto antes começar, melhor, né? Porque a estrada é longa, concorrência também. Então, o primeiro passo, pegava o edital, já no quarto ano da faculdade, eu já pegava o edital do Ministério Público Federal, já sabia de cor todos os pontos do edital que seriam cobrados, e já estudava bastante, né? Então, acho que seria mais ou menos nesse sentido, se quem tiver disposto a seguir carreira de Ministério Público ou juiz, né, seja estadual, federal, exige bastante dedicação e persistência nos estudos. Posso fazer uma pergunta, professor? Claro. Leandro. Boa noite, doutor. Meu nome é Leandro. Quero fazer uma pergunta, assim, ela é até meio pessoal, assim. Eu estou lendo um livro que foi passado pelo um outro professor da faculdade, professor Denian, no semestre passado, chama Os Donos do Poder, Raimundo Faoro. E esse livro, ele conta a trajetória da formação política, da sociedade, da cultura brasileira, desde Portugal, assim, até chegar, assim, na atualidade. E esse livro, assim, ele fala da estamento burocrático, sobre uma situação que existe no Brasil que é muito complicada de ser mudada. É o jogo de poder, que é difícil a gente tirar da mão dos poderosos, atingir os poderosos, a justiça atingir
diretamente esses poderosos. E a gente vê a situação da Lava Jato, né, que foi uma operação que atingiu os poderosos se enfraquecendo. Na opinião do senhor, assim, o senhor tem assim, uma esperança disso aí mudar? Parece uma coisa histórica que vem vindo bem antiga, e a gente presenciou atualmente a Lava Jato perdendo força. Então, assim, eu como cidadão, assim, parece que eu perco um pouco a esperança de essas coisas no Brasil se resolver. Eu gostaria de saber a opinião do senhor com relação a isso aí. Você tem que compreender, eu acho que o Brasil, sob a perspectiva sociológica, assim, até inclusive de tribunais superiores, de Congresso Nacional e de imprensa, quer dizer, você tem no Brasil uma elite dominante e corrupta, isso não sou eu que falo, é uma questão fática, que manda no país há 500 anos. Né? Então, e você tem toda uma estrutura para sustentar essa elite dominante e corrupta no poder. Né? Então, vai desde aí, nomeação de cargos estratégicos em ministérios, em tribunais superiores, a aprovação de determinadas leis, enfim. Como que você consegue romper essa elite dominante? É uma pergunta complexa, né? Se você for ver a Lava Jato, no meu entender, o Lava Jato teve uma certa ingenuidade de acreditar que as pessoas, em geral, eram contra a corrupção. Mas depois descobriu que a maioria das pessoas ali, ou grande parte das pessoas que apoiavam a Lava Jato, era contra a corrupção dos outros, né? Não contra a própria corrupção. Ou seja, boa parte da sociedade é favorável à corrupção. Não estou dizendo que a maioria, não estou dizendo que vocês são, mas é uma constatação fática. Então, quer dizer, aquela elite corrupta dominante que comanda o poder, ela foi eleita por alguém, né? E alguém que compartilha, comunga os mesmos interesses de privilégios enfim, eu tinha uma ingenuidade antes até de 2018, achar, não, o povo é enganado por essa questão do fundo eleitoral, pelos políticos corruptos, o povo é bonzinho e está sendo enganado. Depois de 2018 comecei a ficar um pouco cético, né? E, pô, são 4 anos de Operação Lava Jato, né? Você teve até na eleição você teve um prognóstico interessante, acho que teve uma renovação sensível no Congresso, acho que foram 85% dos senadores que foram renovados. Então, eu pessoalmente tinha uma esperança muito grande, né, de renovação, vários pistolões, aquela velha política, acabar não sendo eleitos, enfim, o próprio o presidente, ele se elegendo com um discurso forte de combate à corrupção, como um outsider, só que os últimos 1 ano e meio, depois disso, a gente vê que, na realidade, não foi bem assim, né? Na realidade, aquelas peças de engrenagem que a gente achava que eram um problema foram substituídas por outras tão ruins quanto. Então, eu achava, por exemplo, que o Renan Calheiros era um cara que fazia mal ao país, porque era um presidente do Congresso Nacional com um histórico negativo, um histórico de investigações criminais, aí, escândalo já bem antigo, e isso era negativo para o país. Daí ele perdeu a eleição para aquele tal da época era um desconhecido Alcolumbre, né, que nós achávamos, nossa, pode ser uma renovação, e esse rapaz fazia um discurso aí também de renovação e de afrontamento às velhas práticas da política e tal, e depois tudo se mostrou que é mais do mesmo pode dizer em relação ao presidente Bolsonaro. Nós tínhamos uma esperança, não, o Moro vai lá, vai resolver, vai ter um super ministério, vamos conseguir, enfim, mil coisas que acabaram na prática não se concretizando. Você vê um presidente que se associa com práticas da velha política que ele combatia, né? Se associa com o Centrão para não ser caçado, se associa com ministros de tribunais superiores para conseguir vantagens pessoais, seja com suspensão de investigações criminais em favor do filho, seja com decisões favoráveis em seu próprio proveito. Então, é complexo sociologicamente falando, né? O que cabe
a gente, no Ministério Público, eu tentar um papel transformador, né? Tentar continuar tentando, como eu falei, isso, que ninguém falou que seria fácil, ninguém falou que será fácil, você tem que ver as conquistas, né? Olha para trás, você vai ver um monte de conquista, né? Então, é isso que você tem que se apoiar para conseguir imaginar que, pô, quem sabe, no futuro você vai ter um sistema penal mais justo, mais equiname, uma corrupção menos enraizada e mesmo sistêmica como os temos. Mas é um trabalho que às vezes leva mais tempo do que a gente gostaria, né? Então a gente às vezes as coisas não acontecem, essas transformações não acontecem no prazo que a gente quer. Diogo, eu sei que você tem compromisso agora. Aí a gente continua a discussão na sala de aula na próxima quinta-feira. Liberar você aí que está em aula de doutorado, eu sei como que é pegado lá. E eu acho que vou passar a palavra para o professor Marcelo, né, para o professor Marcelo encerrar como nosso coordenador do curso de Direito e dizer mais uma vez, Diogo, é um prazer muito grande revê-lo, né, mesmo à distância, né, uma honra ser seu amigo. E parabéns pelo seu trabalho. Você colaborou muito com essa semente que foi plantada no país e com certeza nós vamos colher esses frutos aí no nosso futuro. Parabéns a todos os colegas lá que trabalham com você. Prazer revê-lo. Um abração, meu amigo. Ô, Diogo, muito obrigado aí pela sua excelente fala, né? Muito esclarecedora. Tenho certeza que os nossos acadêmicos aí gostaram, tanto é que houveram aí as duas intervenções, respeitando aí até o seu tempo, né? Pena, porque eu acho que o assunto iria mais à frente ainda, né? Mas, doutor Diogo, então, agradecer mais uma vez, em nome da Unicesumar, o professor Jean, dos nossos queridos acadêmicos que aí estão, até mesmo pelo comportamento impecável, né? Muito, como sempre, não podia ser diferente, não é? Muito respeitoso, e ao senhor por dedicar aí conosco o seu tempo, para que nós pudéssemos aí ter o privilégio de ouvi-lo, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua ter aceitado o nosso convite, tá certo? E sucesso aí e boa aula de doutorado, como diz o Jean, né? Porque a gente sabe que a pegada é grande, é pesada. Tá bom, doutor Diogo? Muito obrigado e espero que futuramente possamos ter outro encontro aí, outros encontros que o senhor possa, quiçá, pessoalmente, né, tenhamos já superado isso que estamos passando. Se Deus quiser, há de passar. Né? Muito obrigado, doutor Diogo, mais uma vez por tudo. Bom, eu que agradeço, professor Marcelo, professor Jean, os acadêmicos presentes. Foi uma satisfação aí dividir essa noite quente de inverno, né? Tem feito um calor heterodoxo aqui em Curitiba. E espero revê-los, quem sabe, pessoalmente aí, quando passar essa fase difícil, a gente vai conhecer. Acho que a Unicesumar é recente aqui em Curitiba, né? Você conhece ela de Maringá, não sei se aqui já tem faz tempo. É o Desde professor 2016. 16, né? 16. Então é relativamente recente. E já conheço aí de nome lá de Maringá, sei que é uma instituição aí já com uma história lá na região norte, noroeste do estado, e tomara poder conhecer as instalações físicas, quem sabe o ano que vem, final do ano, que a gente conseguir fazer alguma coisa presencial. Beleza? Convidado. Beleza. Obrigado a todos. Um abraço, Jean. Também dizer que é uma satisfação tê-lo aí como amigo. Espero revê-lo pessoalmente em breve, seja no litoral, seja aqui em Curitiba. Com certeza. Um abração, Diogo. Boa aula para Abraço. Tchau. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Valeu. A todos vocês. Deixa eu agora como que eu paro aqui a gravação. Depois eu quero ver se eu consigo... tá aqui. Interrompi a gravação.